Jair e a todos que acompanham o Bom Dia Cenário, aqui professor Wagner Marques para mais um Momento Aprender. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito dos descaminhos do Ministério da Educação com mais uma troca de ministro. Saiu Milton Ribeiro na última segunda-feira e entrou o Vitor Godoy Veiga. É o quinto ministro de Educação em apenas 3 anos e 3 meses, o que dá uma média de um ministro a cada 8 meses de governo. Bom, o primeiro ministro que ocupou o Ministério da Educação foi o colombiano Antônio Vélez Rodrigues, que ficou do dia 10 de janeiro ao dia 8 de abril de 2019. Foi responsável pela tentativa de mudar os currículos escolares e como que conteúdos como a ditadura militar era pensado no nosso país, dizendo que não foi uma ditadura, mas sim uma revolução. Ele também teve aquela fala super polêmica dizendo que brasileiros se comportam como canibais quando estão em viagem roubando assentos de aviões e objetos de hotéis. Absolutamente preconceituoso, e diante de graves denúncias ele sai e entra no seu lugar no dia 9 de abril, Abraham Weintraub, que fica até dia 16 de junho de 2020. Foi ele o responsável pelo corte de verbas em universidades, justificando balbúrdias, tais como Universidade de Brasília, Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, 11 mil bolsas de estudos de pós-graduação, de mestrado e doutorado foram cortadas diante a sua justificativa de contingenciamento e uma absoluta falta de gestão do MEC durante a pandemia. Também envolvido em diversas polêmicas, tais como ofensas ao Supremo Tribunal Federal, envolvimento em falhas racistas e diversos erros, dos mais absurdos erros que alguém pode cometer. O ministro da Educação do nosso país não sabia escrever a palavra paralisação, não sabia usar vírgula, hífen, não tinha concordância verbal, sequer sabia ou sabe até hoje escrever, mas não é mais ministro. Diante de diversas denúncias, ele sai do Ministério da Educação, aceita uma vaga no Banco Mundial e entra Carlos Decotelli, chamado ministro que não foi. Por quê? No dia 25 de junho ele entra e sai no dia 30 de junho. Em apenas 5 dias ele conseguiu fazer o inesperado. Em seu currículo ele disse que era pós-doutor na Alemanha, doutor na Universidade de Rosário, mestre pela Fundação Getúlio Vargas. A Universidade da Alemanha mandou um e-mail informando que ele não tinha o título de pós-doutor, ele não era doutor e o seu título de mestre tinha profundos, mas profundos indicativos de plágio. Diante de diversas denúncias, ele sai do ministério e entra Milton Ribeiro no dia 16 de julho de 2020 e sai no dia 28 de março desse ano de 22. Diante de um lobby com setores evangélicos, ele entra no ministério, mantém a falta de gestão durante a pandemia, o MEC agrava uma crise social de identidade profunda e ele sai após diversas denúncias de receber propina ou de beneficiar determinadas prefeituras para receber verbas do MEC diante indicações de alguns pastores que não tinham nenhuma ligação com o Ministério da Educação. Inclusive, há denúncias de que ele cobrava propina em barra de ouro para beneficiar determinadas prefeituras. Entra no seu lugar Vitor Godoy Veiga, no último dia 30, que é auditor da Controladoria Geral da União, não conhece educação, não conhece escola, não conhece a realidade perversa de nosso país. E seguimos para o quinto ministro sem nenhuma serenidade da educação brasileira. Eu não tenho muita esperança, é só esperar o período acabar e tentar não perder ou não agravar a grave crise que se encontra o Ministério da Educação. Fraterno abraço, Jair!